Acompanhe aqui comigo no telão, sinal vermelho para a soja, uma queda de 0,83% hoje em Chicago, 11 dólares e 66 centes o bushel. O milho caindo 1,77%, 4 dólares e 29 centes. Trigo, uma queda ainda maior, 2,87% a 5 dólares e 66 centes. Já o café, alta de 1,29%, 1 dólar e 85 centes por libra-peso. Açúcar caindo 2,20%, 0,22 centes por libra-peso. Algodão, uma alta de quase 1%, 0,95%. E o suco de laranja subindo 0,84% a 3 dólares e 64 centes. Mercado físico, a saca da soja no Rio Grande do Sul avaliada em R$ 116, uma queda de R$ 3. Milho, Mato Grosso, 45, estável. Café arábica no sul de Minas entre 1.010 e 1.015, hoje uma alta de R$ 10. Algodão estável a R$ 127,35 em Luiz Eduardo Magalhães. A tonelada do trigo hoje subindo R$ 80 a saca, avaliada em R$ 1.280. E a arroba do boi gordo em Araçatuba perdendo R$ 5, avaliada em R$ 235. Vamos continuar conversando com os nossos convidados. Ô Juan, eu conversei com outro analista, ele me disse o seguinte, né? Parece que os preços da soja estão descendo de elevador, enquanto que os custos de produção descendo pelas escadas, né? Você falou que existem agora novos patamares para as commodities. É verdade. Diga, Giovanni. Pois não. Não, por favor, pode seguir. Depois eu quero fazer uma pergunta para o Juan também, tá? Tá certo. Pode seguir. Então, eu queria saber, já que a gente vai ter um outro patamar, que o produtor tem que se acostumar com esse outro patamar, os custos de produção também vão descer comparativamente? O que dá para falar em relação à próxima safra, hein? É uma pergunta bem audaciosa, Petri, e bem difícil de ser respondida. Espera-se que sim, né? Até porque precisa de ter uma rentabilidade positiva nessa produção para que o produtor continue no ramo. Só que, na maioria das vezes, esse movimento não acontece de forma sincronizada, né? E isso vem acontecendo nesse momento. O produtor teve um custo alto de produção e, nesse momento, infelizmente, está tendo uma rentabilidade abaixo da projetada por conta do preço de comercialização dessas commodities. O cenário ainda continua, como eu disse anteriormente, bastante favorável para a oferta e tudo indica que esses serão os patamares de preços até que aconteça outras situações que talvez elevem esses valores momentaneamente, mas o cenário global é de uma predominância maior de oferta. E acredito que, em algum momento, esses custos de produção, claro que isso não envolve só preço de soja, isso envolve outros fatores, fornecimento de matéria-prima, temos a cotação do dólar, que está bastante resistente na queda. Então, tudo isso impacta diretamente, no fim das contas, para trazer uma rentabilidade maior ou menor para o produtor brasileiro. Enquanto isso, ele vai ali desviando das pedras, tentando reduzir o máximo o seu custo de produção, para no final ter uma rentabilidade mais adequada, mais positiva. Pois não, Giovanni, quer fazer uma pergunta ao nosso convidado? Quero sim. Petri e Juan, eu sempre quero, e nossa audiência, quem nos assiste no canal Rural, eu quero enxergar o copo sempre meio cheio, tá? E a minha pergunta para o Juan é o seguinte: a gente pode enxergar em algum momento um mercado doméstico interno no Brasil descolado do ambiente de Chicago, descolado do mercado internacional? E quero trazer aqui dois fatores. Não estou dizendo que isso vai resolver a situação dos preços deprimidos, mas se em algum momento isso pode amenizar esses preços deprimidos. Vou dar dois exemplos aqui. Um é a demanda de soja para o biodiesel, é mandatória. Em março, agora, o Brasil inicia o B14, do B12 para o B14. Nós estamos falando de um adicional aí de soja para a produção de biodiesel na casa aí de 3 a 4, talvez 5 milhões de toneladas, dependendo do teor de óleo aí dessa soja. E a outra é a questão da indústria de etanol de milho, que chega forte no Brasil e demanda muito milho também. Então, olhando essa demanda interna, tá? Você acredita que a gente pode viver em algum momento, algum pico ali de mercado descolado de Chicago dentro do Brasil?
Excelente pergunta, Giovanni. E eu acredito que poderemos sim ter algum descolamento do mercado externo, mas de forma bem superficial nesse momento, até porque essas demandas precisam ainda ganhar um corpo bem grande, né, diante da situação atual, para realmente fazer sentido nesse momento para esse descolamento de Chicago, por exemplo. Isso já acontece bastante com o milho, né? O Brasil tem o potencial de consumo de 2/3 da sua produção, o excedente ele exporta, então, em alguns momentos, o mercado interno é que direciona as cotações, outros momentos é a paridade de exportação que traz esse suporte aos preços. A soja, por ser mais global, internacionalizada, ela acaba tendo um pouco mais de dificuldade, principalmente pela bolsa de referência sendo Chicago, mas pode sim surgir oportunidades, e quem vai ditar isso, principalmente, acredito eu, é essa demanda interna, que você pontuou alguns pontos chaves, mas pode sim que esses pontos, de certa forma, predominem em algum momento no mercado interno. Juan Sene, eu quero agradecer a sua participação aqui. A gente gostaria de ter mais tempo para analisar um assunto tão relevante, mas infelizmente temos outras pautas aqui. Eu te agradeço mais uma vez pela análise. Obrigado, viu, Juan? Uma boa noite. Nós que agradecemos o convite, Petro, e até a próxima. Valeu. Giovanni Ferreira, direto dos Estados Unidos aí, obrigado pelas informações. Certamente são informações que vão mexer com o nosso setor aí nos próximos dias, Giovanni. Perfeito. Rapidamente, Pedro, uma leitura. Acompanha um evento aqui nos Estados Unidos, Neri Geller, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, e ele trouxe um dado bem interessante hoje com relação à quebra de safra de soja no Brasil. O Ministério da Agricultura admite pela primeira vez que a safra deve vir abaixo de 145 milhões de toneladas. Que o dado da Conab de 149 milhões de toneladas ainda é um dado conservador, mas à medida que a colheita aumenta, o Ministério tem mais elementos para falar de uma safra de soja abaixo de 145 milhões de toneladas. A gente sabe que o mercado, dependendo da consultoria, da entidade, vem falando de 130, 135 até 150, mas o dado oficial de 149 da Conab, e agora esse dado aí de percepção do secretário de Política Agrícola abaixo de 145 milhões de toneladas. Bacana, Giovanni. Obrigado, viu? Uma boa noite para você e até uma próxima. Obrigado, até mais, Juan. Tchau, Petro, em audiência. Valeu, um abraço.